Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a pauta de notícias de Fortaleza agora, do Notícias de Fortaleza, é cultura. O assunto é a Lei Aldir Blanc de socorro aos trabalhadores do setor, que teve encerradas as inscrições para o edital no último dia 13 de outubro. A lei federal disponibilizou um montante de quase 18 milhões de reais para o município, que será repassado em benefício à classe artística, uma das mais atingidas pelas restrições de combate à Covid-19, por meio de ações de fomento à cultura e auxílio a espaços culturais da capital. Após o término das inscrições, a Secutfor, Secretaria de Cultura de Fortaleza, vai iniciar o processo de análise, seleção e divulgação do resultado das avaliações. A Lei Federal Aldir Blanc surgiu a partir de um esforço de mobilização nacional dos agentes culturais brasileiros para a redução dos danos provocados pela paralisia do setor. Primeira capital do país a lançar os editais, Fortaleza dispõe de 17,82 milhões de reais para contemplar 1.400 projetos ligados a espaços culturais e a trabalhos artísticos. A Secutfor, por meio da Lei Aldir Blanc, vai apoiar financeiramente os espaços e, por meio de editais de fomento, os artistas e grupos culturais da cidade. Após as inscrições, nesse momento, nós estamos no processo de seleção dos projetos e, após o término da seleção e divulgação do resultado no Diário Oficial do município, a Secutfor vai iniciar os procedimentos de pagamento para que os projetos possam ser iniciados e finalizados até o final do ano. E assim como todos os espaços culturais públicos e privados, a gente também teve que fechar as portas. O mais complicado nessa história toda é porque esse é um galpão aqui na Praia de Iracema alugado há 27 anos. Alugado há 27 anos. Água, luz, telefone, tudo atrasa. Tudo complica. Manter isso é difícil. Aí veio a Lei Aldir Blanc. Proporcionou um respiro pra gente. Então foi uma luta de atores, de artistas, de pessoas ligadas à cultura e às artes para que essa lei fosse aprovada. E agora o grande desafio é chegar a todo mundo, é chegar aos espaços culturais, principalmente os espaços culturais de iniciativa dos próprios artistas, né? Então isso é fundamental. A gente já escreveu, vamos agora aguardar. Eu acho que vai dar certo, a gente vai conseguir sair menos traumatizado dessa grande problemática que é essa pandemia. A iniciativa beneficiará 800 espaços culturais da capital cearense, além de 600 trabalhos artísticos. Todo o procedimento de inscrição e avaliação ocorre de forma online, por meio do Mapa Cultural de Fortaleza. E nós, do setor da cultura, fomos profundamente atingidos por conta da pandemia. E a Lei Aldir Blanc, ela vem para nos dar um alívio e nos trazer uma perspectiva de mudança, de continuar as nossas atividades de uma forma segura, em casa, e poder continuar praticando as ações culturais. E para conversar um pouco sobre essa tramitação do edital da Lei Aldir Blanc, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Gilvan Paiva, que é secretário de Cultura de Fortaleza. Gilvan, em que pé estamos aí? As inscrições para o edital já foram encerradas e agora é um momento aí de análise exatamente das propostas que foram feitas, né? É um momento muito importante desse processo, né? A Lei Aldir Blanc, como todos sabem, é uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional, e essa lei ela vem desde junho num processo intenso de aprovação, de regulamentação federal. Um conjunto de municípios vem trabalhando intensamente na elaboração dessas leis, né? Na regulamentação. Passou, por exemplo, aqui em Fortaleza pela Câmara de Vereadores, que teve que aprovar uma modificação, né? Uma autorização para que os editais fossem lançados. Ou seja, é uma regulamentação muito amarrada, que vem desde o governo federal até cada município, para que quando eles fossem lançar os seus editais, esse processo estivesse bem resolvido. Agora, como toda lei, né, e como todo processo como esse, existe às vezes muitos desafios. Um grande desafio que nós tivemos nesse processo foi um desafio de implementar em tempo tão curto, né? A paralisação das atividades culturais no Brasil inteiro, em todos os estados, em todos os municípios, foi muito, muito dura, né, para os artistas, para os setores culturais. Então esse foi um processo em que a gente teve que trabalhar muito intensamente para que ocorresse isso de uma forma muito célere. Tanto é que Fortaleza foi o primeiro município a lançar os seus editais aqui no estado do Ceará e foi a primeira capital a lançar os seus editais também no Brasil, né? Por conta desse esforço de celeridade, ao mesmo tempo de conseguir chegar
rapidamente ao grande objetivo, que é transferir esse recurso para quem está, na verdade, precisando encarar essa situação de paralisação, né? Por que esse desafio e essa correria tanto, essa velocidade? Porque a lei ela está datada, né? Ela vai até 31 de dezembro, que está em sintonia com o estado de calamidade do país, né? Então, por isso que ela está tendo que ter essa celeridade. Tanto é que os municípios que já acessaram o recurso, já estão com o recurso em conta, estão elaborando seus editais, estão também aqui num esforço muito grande, aguardando o que vai acontecer com esse estado de calamidade. Estou acompanhando esse debate, inclusive, que está acontecendo em âmbito nacional, né, no próprio Congresso Nacional, né, se esse estado de calamidade vai ultrapassar dezembro ou não. Porque se ele não ultrapassa, todos os recursos que não foram utilizados até dezembro, eles terão que ser devolvidos, né, para o governo federal, para a União. Né? Então, você vê que é um tempo muito curto, de junho para cá, da aprovação até dezembro. Então, a gente está nesse compasso, né, e vencemos agora uma importante fase, que foi uma fase de encerramento das inscrições aqui em Fortaleza, né, e a partir daí inicia agora uma nova fase, que é o processo da avaliação. Quem é que faz esse trabalho de análise? Então, o processo de análise todo, de acordo com o nosso edital, e também por conta dessa celeridade, dessas questões todas, nós tivemos que recrutar todo o nosso staff mais técnico da secretaria para poder elaborar esse processo. São servidores, funcionários já treinados, né, habilitados nesse processo de seleção, e eles foram treinados naturalmente nesse processo da lei e estão já fazendo esse esforço de catalogação. Até porque a lei, ela estabeleceu, e a Lei Aldir Blanc, são referências muito concretas, né? Então, assim, você não está tratando de processos muito complexos, projetos muito complexos. Na verdade, é muito mais uma habilitação, né, de acordo com algumas regras que foram estabelecidas. Uma não se pode abrir mão, que é a documentação de qualquer ente, né, de qualquer agente cultural para acessar o recurso público. Isso não muda, até porque isso está muito vinculado historicamente, né, pela legislação federal, pelas leis de licitação, pela tradicional ação que o município já realiza. Então, todo artista, todo setor cultural já sabe que para acessar o recurso no município precisa estar em condições de recepcionar esse recurso. Então, isso não mudou em termos de documentação exigida. Aquelas certidões. As certidões, né, especialmente o chamado portfólio, né, do artista do setor cultural, que é aquilo que comprova a existência dele como em atividade cultural, pelo menos por 2 anos, né, que é o que se tem como referência fundamental. Essa documentação não alterou, né? O que vai alterar aí é o formato, né, dos projetos, né? Então é isso que a gente pode aprofundar um pouco mais, porque isso é uma avaliação que vai estar em conta, por exemplo, no edital, no caso do fomento, é importante que a gente destaque que a gente reservou nessa divisão de recursos, uma parte desse recurso, 60% foram exatamente, como a matéria acabou de apresentar aqui, foram destinados para os espaços artísticos e culturais da cidade, né? Por considerar que o artista tem sua ação individual, mas ele tem, normalmente, ele usa um espaço, né? Em geral, espaços privados, né? Espaços de outras esferas de formalização, mas ele participa em algum lugar, né? Seja público ou privado. Então, mas o público não pode. Como o público está descartado desse processo, então é voltado completamente para aqueles entes da sociedade civil, os entes privados que têm seus espaços. Então, nós reservamos 60% desse recurso e aí está a maior quantidade de vagas, né? Reservamos 800 vagas para que pudesse recepcionar, ajudar esses setores. Então, nós reservamos, por exemplo, desse processo, 550 foram reservados para as entidades com CNPJ, já formalizada, instituída, né? E 250 reservado para aquelas entidades que não eram formalizadas, mas que são grupos constituídos, mas que pudessem ter uma representação individual, mas com porte, né, com caracterização coletiva da sua ação. Então, essas duas possibilidades a lei federal permitia e a gente abriu essas possibilidades no nosso edital, né? Então, isso diz respeito ao subsídio, né, ao apoio aos espaços culturais. E tivemos outro parte do recurso, que são o restante dos 40%, que foram destinados ao fomento, que são os projetos, né? Então, esses projetos eles foram divididos também em agentes culturais individuais e divididos em grupos, né? Então, nós fizemos também uma divisão de cerca de 300 projetos para um setor, 300 para outro, buscando tentar alcançar esse conjunto. Então, quando você olha apoio aos espaços artísticos e apoio aos artistas e setores culturais diretamente,
Isso compõe o conjunto da implantação da lei no município e, ao mesmo tempo, você estabelece algumas regras, né? Algum tipo de projeto. Esse tipo de projeto ele foi bem interessante porque ele permitiu ter uma interdisciplinaridade maior, uma transversalidade maior, uma articulação maior entre os setores culturais. Então, a gente não saiu, por exemplo, assim, estabelecendo 10 projetos para música, 10 para o teatro, 10 para dança, 10 para audiovisual. Nós não distribuímos projetos nesse formato, que às vezes é um formato muito já conhecido pelos setores culturais, mas buscando exatamente agregar mais, a gente construiu categorias, né? Onde essas categorias puderam foram mais amplas desse ponto de vista, buscando agregar esses setores. Então a gente, por exemplo, dividiu, o sujeito tem lá sabe ou vai poder criar, por exemplo, um podcast. Ele vai lá e cria, né, e apresenta o seu projeto, né, nesse período. Ele pode, por exemplo, ter uma possibilidade de construir ali uma pequena peça, né, de audiovisual, né, onde ele possa ali construir um trabalho. Ele pode, por exemplo, fazer uma performance, uma apresentação artística, ou seja, tudo isso nós abrimos bastante o formato e não classificamos de acordo com a linguagem A, B, C ou D, né? Então, a pessoa do circo, se tiver habilitação, condições de fazer, por exemplo, um podcast, né? Um técnico, por exemplo, de som, um técnico de imagem, né? Se ele puder, por exemplo, fazer construir uma história, uma fala, né? Uma aula, tudo isso é possível ele construir, transmitir a sua experiência através dos processos. Ou seja, criamos categorias que fossem categorias que pudessem alcançar os mais diversos artistas e setores culturais da cidade. Da forma mais ampla possível, da forma mais né? ampla, que ele não pudesse ser o sujeito para poder participar, a pessoa para poder se integrar ali ao de Blanc, não ter que ter ali uma carteirinha naquele processo, mas ao contrário. Ele tem uma experiência, comprova 2 anos de atividade, então ele pode, tanto individualmente como coletivamente, construir essa sua experiência e participar da lei e ter acesso ao recurso. Então foi esse o sentimento que a gente trabalhou na Lei Aldir Blanc, e é por esses elementos em que a lei é muito mais uma habilitação, né? É uma confirmação, é um reconhecimento daquele artista que está, naquele tempo ali, paralisado em função das suas atividades paralisadas em função da pandemia. Olha, os editais da Lei Aldir Blanc no município de Fortaleza consistem em 3 chamamentos públicos. O público-alvo dos editais são artistas, grupos coletivos, agentes culturais, profissionais da cadeia produtiva, espaços artísticos, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações comunitárias. Foi permitida apenas uma inscrição por um mesmo proponente no mesmo edital, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Gilvan, como a gente falou aí, são 3 tipos de chamamentos. Você já deu uma explicada no bloco anterior. E, assim, onde é que houve uma maior procura? Eu sei que vocês ainda estão nessa fase de levantamento do número de inscrições, pessoal que está solicitando, mas onde é que houve uma maior procura? Exatamente na questão do fomento ou das empresas que trabalham com eventos culturais? Onde é que houve uma maior procura? A nossa expectativa, Rogério, nesse processo primeiro, era sempre uma expectativa muito elevada, porque, primeiro, pela situação em que se encontra os setores culturais, os setores artísticos da cidade, com essa paralisia que né, já chega quase aí já ultrapassando o seu 7º mês, 8º mês, né? Então a gente tem um processo em que a gente imaginava uma expectativa assim, de muita participação. Essa é a nossa primeira grande expectativa. O fato é que você tem hoje no Estado, né, são 138 milhões, né, de recursos do governo federal, dos quais 71 milhões eles são de gestão do governo do Estado. E diga-se de passagem, o auxílio emergencial nos moldes do governo federal está sendo implantado, está sendo ainda, aliás, cadastrado, né, no Estado, que é de responsabilidade do Estado. A informação que eu tenho é que foi até ontem a inscrição, né, acho que foi até ontem, 19 de outubro a inscrição, também tem sido prorrogada essa inscrição, para garantir que o artista individualmente pudesse ter acesso a esse auxílio, e muitos deles não conseguiram acessar o auxílio federal. Mas o auxílio emergencial na cultura, nesse formato, caso o artista já tivesse
inscrito no cadastro do governo federal, no outro auxílio, não cadastro poderia ter acesso acesso ao auxílio emergencial da cultura. Isso ficou na competência do do Estado. Estado. Mas o Estado também, ele tinha um recurso previsto para fazer também o fomento. Aí também fez isso, investiu no fomento. O Estado investiu no fomento cerca de 21 milhões. Né? Então, dos 71 milhões do Estado, assim, a grosso modo, o Estado disponibilizou cerca de 50 milhões para o auxílio emergencial e 21 milhões, acho que isso, para o fomento, né, para o apoio aos projetos. E distribuiu esses projetos em cerca de 10 editais. Né? Isso contemplando as várias áreas, né? Com as várias áreas dos setores culturais, eles fizeram uma distribuição muito interessante também, de distribuição por áreas, né, culturais do Estado. Cada município também, aqueles que acessaram, o último número que eu tinha, só estava ficando de fora, que também já encerrou, né, a inscrição na plataforma Mar Brasil. Me parece que encerrou agora, dia 16 de outubro, era o último prazo que os municípios teriam para pleitear o recurso junto à plataforma Mar Brasil, que é a plataforma onde está inserido a Léo de Blanc, né, vinculado ao Ministério do Turismo, onde está hoje a Secretaria Nacional de Cultura. E foi como Fortaleza se credenciou, Foi, né? onde Fortaleza se credenciou e todos os municípios se credenciaram. Me parece que no estado já só tinha cerca de uns 20 a 30 municípios que não tiveram interesse nenhum pelo recurso. Então, fazendo essa conta, então você tem aí cerca de uns 160 municípios que tiveram acesso ao recurso, ou estavam habilitados a receber o recurso. Quando você junta isso, todos os municípios do estado do Ceará teriam acesso a 68 milhões, né? O que daria aí no final das 67, daria no final das contas, o estado do Ceará teria acesso a 138 milhões de recursos da Lei Aldir Blanc. Estou falando isso por quê? Porque o volume de projetos que está nos municípios, o volume de oferta que está no estado, né? Só de fomento, nós estamos no estado hoje, se considerar só Fortaleza e o estado, são cerca de 28 milhões de reais só por fomento, apoio aos projetos. Então, eu diria sempre que assim, foi uma oferta muito grande, né? Num tempo tão curto, né? E a gente ainda não tem esse balanço mais global da participação dos setores culturais no estado e nos municípios, mas eu tenho a impressão de que quem pleiteou, né, quem fez um trabalho, fez um esforço, correu atrás, está em muito boas condições para recepcionar o recurso, na medida em que foi atrás, né? Mas as pessoas, muita gente também, acho que não deve ter conseguido ainda chegar nesse período ainda. Porque os municípios ainda estão em tempos diferentes de processamento disso, de elaboração, de lançamento dos seus editais. O próprio Estado ainda está com alguns editais abertos, né? Eu não sei exatamente a quantidade, mas tem editais abertos e o nosso encerrou agora, né? Então, assim, a procura foi uma procura, para nós, no primeiro momento, a gente imaginou que poderia até ter sido maior essa procura, né? A gente teve, por exemplo, cerca de 1.370, né, inscrições no processo. Formalmente se inscreveram, porque essa inscrição era pelo Mapa Cultural de Fortaleza, então as pessoas tinham que estar lá, se inscrever no mapa, colocar lá suas informações, subir os seus documentos, né, para que pudesse estar em condições de avaliação. Então, ou seja, me parece que a oferta foi muito, muito, muito importante, muito grande, né, e está ainda aberto esse processo, muitos municípios ainda não conseguiram alcançar. E eu acho que é isso, são desafios que foram postos por essa realidade, né? Porque a Lei Aldir Blanc ela foi muito importante nesse processo, mas me parece que essa, por exemplo, agora é a luta da própria relatora, né? A deputada federal Jandira Fegali, apresentou uma emenda já de alteração da própria lei que ela coordenou como relatora no Congresso Nacional, que ela pretende estender o prazo de vigência da lei, que está datada em função do estado de calamidade, né, 31 de dezembro de 2020, prorrogando. Já apresentou uma emenda, essa emenda vai ser apresentada no plenário, já tem, acho que já umas 2, 3 centenas de parlamentares que estão reforçando essa ideia, e isso já é um pleito nacional, para estender esse prazo de vigência da Lei Aldir Blanc até dezembro de 2021, né?
porque isso daria, por exemplo, condições a muitos municípios que não vão conseguir chegar até o final de execução, né, estender esse prazo, até porque a pandemia ainda não acabou, né? Esse impacto ele vai ainda se desdobrar por alguns meses, por que não dizer anos ainda. Então você teria assim, um tempo maior de execução. É evidente que no meio disso você tem mudanças de mandatário, né, no processo, e que vão naturalmente que dar sequência, né, se a lei estiver dando condições de ampliação dessa vigência, né, porque também Ô, não Giovanni, tem explica ainda. uma coisa. Em relação a essa questão dos prazos, o decreto de calamidade vai até Final de dezembro de 20. 31 de dezembro, né? Fim do ano. A execução, quando você fala a execução do programa, do edital, já é a questão do pagamento ou, por exemplo, se já está contemplado, quem é aquele beneficiário, já foi aprovado em análise, ele precisa receber esse recurso até o fim de dezembro ou se já tiver empenhado, ele poderá receber, vamos dizer, em janeiro? Ele precisa receber até dezembro. Se ele não receber até Esse é que é o dezembro, problema, né? se ele não receber o recurso até dezembro, se os municípios não conseguirem fazer os seus editais, avaliarem, né, e selecionarem, né, e transferir o recurso, ele não consegue receber mais a partir de dezembro. Daí a necessidade Daí a de se tentar necessidade prorrogar esse há um decreto de esforço calamidade. nacional de prorrogação para poder salvar essa tramitação que já está atrasada, porque nem todo município entrou no mesmo passo, entrou no mesmo ritmo. Anteriormente eles tinham dado 4 meses, né, de vigência desse processo, que era exatamente do tempo em que começou a rodar o processo, mas cada município entrou num ritmo diferente. Então, hoje, se essa lei não for alterada em 31 de dezembro, vai criar um impasse grande, né? E vai para produzir uma devolução de recursos também muito maior ainda, né? Porque ele não foi executado. Então, por isso que os municípios que já estão em processo de avaliação, seleção, estão correndo o passo para no máximo até aí, primeira quinzena de dezembro, esse processo está sendo resolvido. De que ponto de vista? De transferência do recurso. Se você transfere o recurso até essa data, cada edital estabeleceu o seu tempo de execução, né, para poder o proponente executar o seu trabalho, né, e a partir daí ele pode começar a iniciar o processo de conclusão final, que são as prestações de contas que virão necessariamente no caso desses projetos todos que foram apresentados, né, assim, a confirmação, especialmente o fomento. No caso de Fortaleza, esse recurso destinado aqui a Fortaleza, que é aqui na faixa de 18 milhões, é um dinheiro, é um recurso que já está nos cofres da Prefeitura. A Prefeitura é que faz esse repasse diretamente para o artista, né? Isso, os recursos já estão na conta da Prefeitura, aliás, mais precisamente na conta do Fundo Municipal de Cultura, que é quem está regulando esse processo. Então, assim, a partir daí, uma vez esse processo for concluído, avaliação, seleção, publicação, porque quem está fazendo essa mediação é a própria central de licitação nossa, em conjunto com a Secretaria de Cultura e com as demais secretarias que estão envolvidas nesse processo, mas especialmente a central de licitação é que faz essa regulação de todos os processos. Então a gente está, nesse momento, seguindo esse passo, né, para que a gente possa transferir esse recurso ainda em dezembro, né, que é o período que a gente está estimando, né, que vai poder executar esse processo nessa fase. Aí os proponentes passarão a fazer as suas apresentações. Então nós podemos talvez ter um dezembro com muitas apresentações, com muitas ações decorrentes já da Lei Aldir Blanc em Fortaleza, né? Esse é o nosso projeto, nosso propósito, porque aí você vai ter já um proponente já com recurso em condições dele executar. E depois, na gestão seguinte, você vai ter um processo aí já assim de relatório de gestão, prestações de conta, como é habitual nesse tipo de trabalho. Olha, a concessão de subsídio a espaços que tiveram as atividades interrompidas em função das medidas de isolamento social vai contemplar ao todo até 800 estabelecimentos culturais com um investimento total de 10 milhões e 500 mil reais. Serão 550 beneficiários, pessoa jurídica, e 250 beneficiários, pessoa física, que receberão os valores de 15 mil e 9 mil reais, respectivamente. Ivan, você acredita que assim, muitos artistas e também muitos espaços aí acabaram perdendo um pouco essa questão do prazo aí para requerer esse recurso, muito relacionado às dificuldades
que enfrentaram durante o período da pandemia e também aí esse início de retomada econômica, retomada das atividades culturais. A gente sabe que tem muita gente aí tentando se movimentar para poder voltar a produzir, botar o espaço para funcionar. Será que tem alguma relação isso aí? Rogério, eu acho que são várias as razões. Eu acho que a primeira grande questão com relação a processos como esse é isso. Você tem um setor cultural que foi muito duramente atingido, as paralisações certamente desativaram muitos projetos, se desativaram na vida real, né, na economia, na cultura, né, nas atividades em geral. Né, o setor cultural, que é um setor essencialmente que vive em função do seu trabalho, da sua labuta, da sua criação artística, né? Tinha toda uma programação naturalmente, né, que vai desde o artista que toca no barzinho, né, ao espetáculo, né, a programação que estava prevista de show, né, com a formação que havia ali, ou seja, tinha todo um conjunto de atividades que você entra em 2020, ninguém com essa dimensão do que poderia ocorrer e como ocorreu, né? Então, assim, o impacto, sim, foi muito forte, foi muito intenso nesse setor. Eu imagino, inclusive, que eu não tenho como avaliar qual foi o impacto criativo nesse processo, né? Mas certamente, a julgar pelo que viveu e vive, né? E ainda atravessa a sociedade brasileira e o mundo inteiro num processo como esse, né? É de imaginar que os artistas não ficariam fora, né? O setor cultural também não tivesse esses desafios criativos, né? Do seu A próprio própria fazer cultural, né? desmobilização dificulta, né? Essa questão desse processo Mas criativo. mas é evidente que a própria cultura e os próprios artistas têm mostrado que são setores extremamente vivos, né? Irreverentes, né? Fundamentais numa sociedade, mesmo em momentos de maior crise, né? De maior dificuldade, de maior limitação. Você veja que o papel da arte, da cultura, nesses processos de período né, de distanciamento social, de maior confinamento que a sociedade teve, os artistas e os setores culturais pela área, né, pela chamada vida virtual, né, pelos espaços das redes sociais, da internet, né, eles deram uma demonstração de muita capacidade de enfrentar essa nova situação. E aí você vê que as lives, né, os diferentes formatos que foram surgindo, é uma forma também de resistência muito importante dessa questão criativa. Então ela é contraditória, né? Ao mesmo tempo que é impactada, ao mesmo tempo ela gera muitas oportunidades, reinvenções, né? Acho mesmo que um dos setores que mais, assim como a educação, acho que um dos setores que mais, talvez, assim, tende a avançar, né, nesse processo vai ser o setor cultural, porque a tecnologia andou muito ali casada com essa coisa da criação e tal. Claro que isso é o pano de fundo desse processo, mas eu imagino que um desafio grande que nós temos, não só para a gestão, para os gestores, mas também para os agentes culturais, é executar uma lei dessa em tempo tão curto, né? Porque ao mesmo tempo que você tem o sonho, o desejo, a vontade de executar, você tem assim, um conjunto de burocracias, né? De exigências que são necessárias, mas que isso, às vezes, num tempo tão curto, ele atinge muito fortemente os setores. E a gente não tem dúvida disso, né? De que acessar o recurso público exige toda uma necessidade, né, de organização, de estruturação, de planejamento, de exigência que o proponente tem que cumprir, né? E a Lei Aldir Blanc, ao contrário, em que pese ser uma lei de auxílio, ela não anulou essas questões, né? Ela não flexibilizou essas questões mais, podemos dizer assim, da chamada burocracia. Ela manteve até por uma exigência de lei, né? Não tem como fazer diferente. Então, imagino que isso também, às vezes, flagra o setor cultural, que tem, sim, enorme desafio desse ponto de vista também da formalização. Nós temos um setor ainda muito, muito, muito informal, né? É um setor que ainda precisa avançar muito nessa área, por exemplo, da formalização. Né? Da formalização no sentido mesmo da estruturação, do planejamento, né? Da organização, de estar em condições e aptos a concorrer a qualquer processo que envolva recurso público, seja por meio de editais, seja por meio de chamadas públicas. E olha que a gente tem feito um esforço muito grande, temos muita preocupação de como aliar essa questão do próprio entendimento de que a cultura ela precisa ser vista como objeto da cultura, né? A cultura ela tem suas particularidades, suas afinidades que são de natureza mais da criação artística, né? Que você não pode colocar no mesmo plano de que às vezes de outras ações que você vê do processo
o processo administrativo, mas ainda assim a gente tem avançado muito em buscar encontrar chamadas públicas que sejam mais simplificadas, editais que sejam mais simplificados, mas não menos rigorosos, ao contrário, você tem que fazer coisas simplificadas, coisas fáceis das pessoas acessarem, mas com muita segurança jurídica, muito alinhado, né, o que a legislação determina, e claro que nesse diálogo nós vamos buscando construir também um alinhamento que seja também fácil para todos, não só para os gestores, mas também para os agentes culturais e até mesmo para os órgãos de controle, né, para observar esse conjunto das ações. Então, a pandemia para os setores culturais foi esse desafio muito grande. A Léo de Blanc, eu não tenho nenhuma dúvida, Rogério, dizer que para os gestores de cultura, certamente é um dos maiores desafios de quem viveu esse processo, porque é fazer num tempo curto, fazer com competência, fazer com consistência, com segurança jurídica, né, e fazer com que você faça o recurso chegar com agilidade. Então, não é um processo fácil. Você, quando olha a gestão pública em geral, você consegue construir um projeto desse, às vezes não consegue em 4 anos, né? Então, às vezes você precisa de mais tempo. Por quê? Porque são processos, às vezes, demorados mesmo, que exigem todo um trabalho de muita assim, consistência, né? De muita atenção, de muito alinhamento com a legislação. Então, fazer isso num tempo curto foi, sim, um grande desafio para o gestor. E para os gestores culturais também, né? Porque os gestores culturais, a ação cultural, os setores artísticos, cada um teve que rapidamente se organizar ali, né? Muitos não só na criação, que tem que oferecer um produto, né? Apresentar uma ideia, né? Desenvolver uma proposta, dizer, olha, eu vou fazer essa atividade, né? Não só isso, mas ele tinha também que juntar ali os seus documentos, seus portfólios, né? Se organizar melhor, ou seja, não é um processo Isso é muito... que às vezes provoca o atraso, né? Então, isso não é uma coisa que você, vamos aqui, pega e já vai, né? Então, assim, é uma atividade, né? Isso de longe desmerece, né? De longe, nós estamos querendo aqui dialogar com o enorme talento do artista da cidade, o artista cearense, o artista brasileiro, que são talentosíssimos, né? Tem uma safra de artistas de setores culturais, muita atividade produtiva, criativa, mas é preciso avançar nesse processo da formalização. Eu penso que hoje esse é um dos grandes desafios. Um desafio ao mesmo tempo de você construir um corpo mais teórico, né? uma legislação mais que regule tudo isso, né? Na verdade, a gente precisa, na verdade, de um marco regulatório da cultura, né? Isso que a gente precisa. Um marco regulatório que possa pegar toda essa legislação de cultura e transformar isso num único produto para facilitar para setores culturais, para agentes culturais e também para a gestão pública, porque na verdade você fica buscando em várias legislações, às vezes, uma leitura que não é muito bem trabalhada, isso por todo mundo, né? E principalmente, né, Gilvan, para quem quer acessar o recurso público, que hoje exige realmente toda essa questão da formalização. Eu queria só que você reavivasse aí a questão dos prazos, né, o que está sendo feito agora, que é exatamente esse processo de análise, e qual a perspectiva aí da Secult4 em relação ao pagamento dos selecionados? Então, para registrar, Rogério, que fase nós estamos, né? Nós encerramos as inscrições, estamos agora numa fase de avaliação e seleção. Na sequência disso daí, nós vamos entrar num processo de validação junto à própria central de licitação, que vai fazer todas essas conferências, vai divulgar os resultados, os relatórios, né, as homologações, esse processo inteiro que é bem conhecido do processo público, né? E na sequência nós vamos transferir o recurso. O nosso projeto é procurar executar esse processo até aí a primeira quinzena de dezembro, né? Então nós estamos querendo até a primeira quinzena de dezembro, isso pode ocorrer até antes, depende de alguns ritmos aí. Mas esse é o nosso cronograma. Até a primeira quinzena de dezembro a gente está transferindo recursos, né, para os setores culturais que participaram, que foram, né, selecionados, os agentes culturais, seja para o subsídio aos espaços artísticos, seja para o fomento, né? Essa é a nossa ideia. Claro que isso pode acontecer até antes, né? Mas a gente está nesse compasso aí para que ver se em dezembro ainda, no tempo curto que tem, a gente ainda possa ter algumas atividades acontecendo em função da Lei Aldir Blanc. Maravilha, Gilvan, que realmente aí os prazos possam ser cumpridos dentro aí desse planejamento da Secult4 e o artista, a classe artística de Fortaleza seja contemplado, consiga realmente ter acesso aí e os recursos sejam inteiramente
executados para que todos possam se favorecer aí dessa ajuda, desse socorro financeiro aí que foi autorizado pelo Congresso Nacional. Obrigado pela presença mais uma vez aqui, Rogério, com a gente aqui na TV Terra do Sol. Beleza. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu volto aqui com mais informações no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Um instante só.